Meus irmãos, é um bom dia, paz do Senhor, né? E vou soltar para vocês aqui em Marcos 10. Marcos 10 e vou soltar. Olha para vocês verem, Marcos 11 e o versículo 12, porque fala da purificação do templo. O templo em Israel, ele estava, não é questão que ele estava contaminado, né? Porque ele estava o quê? Cheio de coisas que não convinha com vontade de quê? Não estava com como é que chama? Conforme a vontade de Deus, não estava conforme a vontade. É porque, meus amores, eu lavei o óculos, né? Aí tá escorrendo água. Escorrendo água da lente dos olhos, entendeu? Aí fica escorrendo água. Aí eu tava tirando, né? Porque incomoda, né? Ó, fui mal educada com vocês, não, né? Eu dei um bom dia, né? Ó, é porque eu tô preparada que eu vou sair. Mas se eu sair, eu vou fazer esse vídeo, né? Um bom dia pra vocês, né? Uma boa quinta-feira, né? Pra todos nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E o que eu vou deixar pra vocês aqui, ó. Jesus purifica o templo. Ele purificou o templo, foi com o quê? Com o próprio sangue dele. Entendeu? Porque aquele templo ali estava o quê? Aquele templo estava contaminado. Entendeu? Aí vocês vão ver aqui mais na frente o que foi que Jesus fez. Porque esse templo estava dessa forma. Bora começar do início, né? Ó. E no dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Glória a Deus. Tô por vista de Jesus no meio do mundo, né? Pregando a palavra de Deus em cidade, aldeia em aldeia. Passando fome, passando sede, né? Sem falar no sol quente, sem falar na quintura do dia, né? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se naquela acharia alguma coisa, mas chegando a ela não achou senão folha, porque não era o templo de fígado. Meus amores, presta bem atenção. Esse versículo nos ensina muitas coisas. Figueira é o que? O templo. É só vocês prestar atenção. Essas pessoas que estão na frente do templo, elas têm que dar fruto. Elas são, glória a Deus, elas são figueira. Nós somos o que? Figueira. E Jesus pede de nós fruto. E aquelas pessoas que estavam lá no templo, eles não davam fruto. Muito pelo contrário, eles eram com muito rigor com aquelas pessoas, entendeu? É só vocês lerem Santas Escrituras que vocês vão entender. Continuando. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais comerá algum fruto de ti. Tá vendo? Deus amaldiçoou aquele tempo. Vocês vê Cristo, né, o Messias, ele amaldiçoou aquele tempo. Por quê? Porque aquele tempo ele não dava fruto. Vocês vê que os discípulos, ele saía correndo. Os discípulos, ele saía no meio do mundo pregando o evangelho para todo mundo, igual o Cristo. Era Cristo na frente, ele acompanhando Cristo, entendeu? Quando Cristo saiu da terra dos viventes, que foi ele ressuscitou no terceiro dia e subiu ao encontro de Deus Pai Todo-Poderoso, o que foi que aconteceu? Os discípulos continuaram a mesma coisa dele. E é isso que Cristo pede de nós. Mas vou continuar aqui para vocês verem. Nunca mais comerei algum fruto de ti. Vocês veem que daquele tempo que Cristo profetizou, aquele tempo ali não foi fechado? Aquele tempo deixou de existir.
Existe mais fruto daquele tempo? Não existe não, porque ele não dava fruto. Do mesmo jeito é os pastores que de hoje em dia, que eles se apacentam a si mesmo dentro dos templos, pregando para as paredes. Os crentes, sim, nós precisamos sim da palavra de Deus, com certeza. Mas Cristo manda a gente pregar para o quê? Para os ímpios, entendeu? É isso que sempre foi, o evangelho foi sempre assim. A gente pregar para o ímpio. Ímpio, se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo. Cristo fez um sacrifício por ti na cruz do Calvário. Nós sim precisamos da palavra de Deus para nos libertar. Mas o que nós precisamos, sabe de quê? Aquelas pessoas, ovelhas que estão lá dentro, elas precisam de ser bem conduzida. Como assim, Meire, ser bem conduzida? Bem conduzida, meus amores, na palavra de Deus. É assim, 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 se purificar, assim, 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 para nós ir subirmos para o céu. Para que quando for no dia do arrebatamento, vocês não fiquem na terra. No dia do arrebatamento, vocês subam para o céu. Só não vai ser salvo aqueles mesmo não quiserem, tendo uma boa doutrina, tendo um bom ensinamento. Se elas receberem bem, se elas não receberem, as tuas mãos ficam limpas do sangue dessas pessoas, entendeu? Pensa, Jesus chega para tu de racinho. Cadê as 10 pessoas que tem no teu tempo? Cadê as 10 pessoas? O que foi que tu fez com elas? Por que elas não se salvaram? E aí? 5 pessoas. Não, vou botar 10. 10 pessoas. Dentro do teu tempo. Tu não dá a doutrina do jeito que quer ser, pra ser. Quando chegar nesse dia, Deus vai dizer assim, cadê as 10 ovelhas que estavam no teu tempo? Porque só uma se salvou. Porque uma estava de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? E as outras? Por isso que eu digo, meus amores, cargo de pastor, cargo, né? Eu digo isso por causa do meu grande amor. Ele foi o primeiro a se sacrificar pelas ovelhas. E o que exige dessas pessoas que são pastores, sacrifício também, entendeu? Eu me sacrifico sim, pregando o evangelho nas redes sociais, ainda também se der para me sair assim. Mas porque Cristo não me impediu para me sair no meio do mundo. Mas se ele chegasse e disse assim, filha, vai em canto fulano, prega o evangelho, eu prego, entendeu? Eu prego. Mesmo gaguejando, mesmo sem falar. Mesmo tendo assim poucas forças, como tem escrito no livro do Apocalipse, mas o que farei, entendeu? Continuando aqui, ó. Então vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Do mesmo jeito tá hoje. Do mesmo jeito tá hoje o templo. Estão vendendo o quê? Comida dentro dos templos. E você, todo pastor sabe que isso é pecado. Estão fazendo o quê? Cantina dentro da igreja. Tem um cantinho ali para vender comida. Fosse para dar, deixa eu desentalado. Se fosse para dar, ele não reclamava, não. Se fosse para vocês ajuntar uma cesta básica, dar para aquelas pessoas, para as ovelhas que estão precisando, para a órfã, para o viúvo, para a órfã e para o filho órfão e para a viúva, ele não reclamava, ele não achava ruim, não. Muito pelo contrário, ele se agradava da atitude do ser humano, mas não, estou fazendo cantina para vender. Ele não se agrada disso. Cheguei em outro templo também, templo muito bonito, né? Na frente do templo, tinha uma irmã vendendo um bocado de coisa na frente do templo. E ela conhece a palavra de Deus. Talvez né, ela conheça até essa passagem aqui, que fala justamente sobre isso. E as pessoas o que? Desobedecem mesmo, assim, na cara dura, e ainda fica orando, botando o joelho no chão. Ai, Deus, assim, assim, assim. Será que Deus está ouvindo vocês? Só por causa de quê? Por causa da teimosia. Lá no Jardim do Éden, vocês vê, Adão e Eva passeavam com Deus. Toda tarde eles passeavam. E o que foi que levou eles a sair do Jardim do Éden? Primeiro foi a teimosia. Só a teimosia. Do mesmo jeito estão os crentes hoje. Tudo que é infiel. São o quê? Estão precisando de quê? Que Cristo chame mesmo a atenção de vocês. Porque se continuar do jeito que tá, não vai. Entendeu? Meus amores, casa é chamada casa de oração, não casa de ponto de comércio, entendeu? A casa do nosso pai tem que ter respeito, tá entendendo? Bora lá, continuando aqui. Derrubando as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Você está vendo aí? Ele ficou furioso. Tem razão da gente ficar furioso, porque nós amamos nosso pai. E a gente viu que ele não se agradou disso. Foi por isso que ele deixou escrito. E se vocês soubessem que é o próprio Deus de Israel que estava no meio de nós, vocês estavam pensando que Cristo não é o próprio Deus, não?
O pai e o filho são um. Ele mesmo disse na entrada do templo. Trataram tão mal o Deus de Israel na própria terra dele, na própria casa dele. Trataram ele super mal. Sem dizer que ainda botaram até uma venda nos olhos dele. Cuspiram nele, bateram nele. O próprio que estava com a palavra de Deus. Então, se vocês soubessem, se vocês lessem as Santas Escrituras, se vocês entendessem que o que estava no nosso meio, caminhando, comendo, andando, trabalhando, de todas as formas, no trabalho forçado, como tem escrito, se vocês soubessem que era o próprio Deus de Israel, para com isso. Agora é tempo de se render, agora é tempo de pedir perdão mesmo. É tempo de se humilhar, há tempo de chorar, há tempo de se humilhar, há tempo de procurar, entendeu? Tudo é um tempo em cima da face da terra e um tempo para cada um de nós, entendeu? Bora continuando. Isso me dói o meu coração. Saber que Deus habitou entre nós e Deus foi tão humilhado. Mas foi demais, entendeu? Tá certo que estava escrito que ele tinha que passar. Mas porque até hoje, o que as pessoas fazem no carnaval com a imagem dele? Pega a imagem dele, né? A imagem do próprio Deus. Pega e se arrastando no meio da pista como se... Meus amores, glória a Deus que ainda existem pessoas que temem a Deus e colocam o rosto no chão e pedem perdão por todos. Porque se não fosse, do jeito que acontece nos outros países, já tinha acontecido no Brasil. Mas Deus tem pena, Deus tem piedade, entendeu? Enquanto tem pessoas arrogantes, que não colocam o rosto no chão, tem pessoas que temem a Ele de verdade, colocam o rosto no chão e pedem misericórdia por todos vocês, entendeu? E vocês com o coração endurecido, sem querer salvação da própria alma de vocês. Bora continuando, né? Chegou na parte mais principal, que é a parte que eu vou falar com vocês. Eu vou encerrar até nessa. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. Tá, olha o que eu acabei de ler para vocês, tá vendo? Mas vós atendede feito Covid de ladrões. Muitas pessoas o quê? Que estão com cargo de pastor, ganha rios e rios de dinheiro. O que é que vocês fazem? Ajuda o órfão, ajuda a viúva, aquelas pessoas que estão dando tempo, que estão precisando de socorro, vocês socorrem. Será que não é o contrário de tudo que eu estou falando com vocês, não? É. E vocês sabem por que eu falo isso? Porque ele entra dentro das igrejas. Ele entra, ele olha, ele sonda a mente de vocês. E mais algo. É para a obra de Deus, para o reino de Deus. Glória a Deus, com certeza. Mas cadê o outro lado? Deus sempre exigiu tudo. Deus não exigiu só pedaço, não. Deus quer tudo perfeito. Igualmente Ele é. Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é único. Entendeu? E Ele exige isso de cada um de nós. Porque dói. Sabe que um rei, que o povo de Israel almejou tanto, ele veio. Eles não conheceram. E pior disso tudo, é que ele já está vindo de novo, novamente, o meu rei, o rei de Israel já está vindo pela segunda vez, que é o Messias, e o povo, o quê? Com negligência. Vou repetir de novo, dói, mas eu vou repetir para vocês, ó. E os ensinando, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Agora eu estou fazendo para vocês ver como é que está o mundo tão contaminado de pecado. A casa de oração estão fazendo de casa de pão de comércio, estão fazendo de Covid de ladrões, estão fazendo de quê? Estão fazendo de adoração a outros deuses com as imagens de escultura. Tudo contraindo a palavra de Deus. Ah, Deus vai vir, vem pro meu tempo. Vem nada. Ele não habita onde há corrupção, ele não habita onde há o quê? Mentira. Ele não habita onde há engano. Entendeu? Ele não habita nesse tipo de arrumação. Uns com ganância de dinheiro. Outros fazendo cantina na casa de Deus. E tudo que ele pediu, a minha casa será chamada casa de oração.
Estão fazendo o quê? De ponto de cantina. Continuando. E Cristo vai vir. Cristo vai vir. Cristo tá voltando. O Messias está voltando. O Deus de Israel de toda a terra está voltando. E ele vem para buscar um povo lavado e remido, como está escrito lá no livro do Apocalipse. Aqueles que não se achou engano na boca deles. Aqueles que falam a palavra de Deus com a verdade. Tem isso escrito? Tem, vou mostrar para vocês. Deixa eu terminar aqui. Mas vós atendeis feito Covid de ladrões. Dói, essa palavra dói. Sabendo que está saindo da boca dele. Dói. Dói. Mais água eu ainda vou ler mais para vocês aqui em João. Deixa eu ver qual era o João aqui. João o que, Senhor? Glória a Deus. João, tempo católico corrompido, com a idolatria, e Deus uniu o homem e a mulher. O primeiro casamento que uniu foi Deus. Deus criou o homem e a mulher, como eu já li essa passagem para vocês. O que foi que fizeram com esse tempo? Colocaram idolatria e estão fazendo contra a vontade dele. Então, continuando, não vou parar não. E na Bíblia está escrito. A Bíblia do crente e a Bíblia do católico são idênticas. Não tem diferença não. E tendo feito um açoite de... Aqui é João 3, e o versículo 15. Vou ler 3 versículos para vocês, para encerrar. E tendo feito um açoite de cordeiros, lançou todos fora do templo, fazendo do templo também os boi, ovelha e espalhou os dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Você está vendo? Aí vocês acham que Deus não se ira não com o que está acontecendo no meio do mundo? Ele se ira, com certeza. Mas ele está o quê? Ele está esperando que vocês se arrependam. E vocês não se arrependem. E ele está voltando. E vocês vão prestar conta com ele. Continuando, parei não. E disse aos que vendiam pombas: tira daqui estes. É que ele falou. Tira daqui estes. Tudo de venda de dentro da casa de oração não é para ter. Nada de venda. Esses papelzinhos aí, para vocês colocar, para vocês comprarem isso aqui, porque isso aqui é não sei o que, não sei o que. Para com isso. Isso é hipocrisia. Continuando aqui. Retira daqui este. Retira daqui este. E não fazer da casa de meu pai casas de venda. Foi bem claro ele com vocês. Pastores, sacerdote, foi bem claro com vocês. Ovelhas que são teimosas, que estão fazendo isso, não fazem isso. E os pastores mais corrompidos ainda, porque eles conhecem a palavra de Deus. Eles sabem que não é para ter tipo de venda nenhuma dentro do templo, nem na frente do templo. E vocês o quê? Vocês podem até me odiar, não tem problema nenhum. Pode me odiar. Vocês odiaram primeiro, foi ele. Vocês odiaram ele, foi a ponto de morte. E sabe quem era que odiou ele a ponto de morte? Aqueles que têm a palavra de Deus. Se Cristo chegasse e fosse falar com vocês igualmente, ele tá falando, igualmente eu tô abrindo a boca, tô falando, que eu tô falando tudo que ele já falou. Então, vocês me odeiam, vocês odiam ele novamente de novo. Até tramar, até querer matar e tirar ele da terra dos viventes. Só que dessa vez ele vem para reinar. Ele não vem para que vocês façam mal a ele, não. Ele vem para reinar. Entendeu? Preste atenção. Tá vindo sobre toda a humanidade uma sentença. Por que vocês não se arrependem dos pecados de vós? Agora eu falo para todos. Quando eu falo para todos, é para todas as pessoas. Ovelha, pastor, ímpio. Tá vindo uma sentença para toda a humanidade. Tá vindo não, nós já estamos na sentença. Tá faltando pouco para se concretizar. Por que vocês não acordam? Quem dera, vocês acham que vocês têm muito tempo na face da terra? Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Continuando. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito. Tá vendo? O zelo da tua casa me consome. O zelo da tua casa me consome. Do mesmo jeito. O zelo pelo templo, pela casa de oração,
que vocês almejam tanto ele dentro, vocês mesmo afastar ele com as vaidades. Os pastores não estão nem com a alma de vocês, não. Porque os pastores aceitam brinco, as ovelhas estando de brinco dentro da igreja. Os pastores aceitam as ovelhas toda pintada, porque não querem perder o quê? O dinheiro. Mas vocês vão prestar conta. Pera, já Deus vai requerer das tuas mãos o sangue de todas as ovelhas que tu deixou se perder tentando dentro da casa dele. Por falta de quê? Por falta de doutrina. Entendeu? Pode me odiar, não tem problema não. Eu vim para essa terra foi para fazer a vontade do Deus de Israel, não para fazer a minha vontade. Mal eu sei ler, mas o que ele me capacita para falar com a humanidade, para falar com todos vós. Aonde os meus vídeos for, vocês vão me conhecer e vocês vão dizer assim, é a única que fala a palavra abertamente. Ela fala tudo que Cristo falou, porque está escrito. Se está escrito, eu faço só soltar para vocês. E vocês vão saber, que aqui vou ler um versículo para vocês, que no final dos tempos, Deus ia levantar um profeta para falar com vocês. Porque está escrito. Se está escrito, eu acredito e eu confio que acontece. Não é à toa que ele apareceu tantas vezes para mim em sonho, para me falar com vocês. Para que haja arrependimento. Para que haja transformação de vida. Vocês ainda não são transformados. Se eu sou transformada pelo sangue de Cristo, eu obedeço tudo ao pé da letra. Ainda faço quem me escutar, eles obedecer a palavra de Deus. Se ele feliz daquele que escuta e põe em prática. Aqueles que escutam e ignoram, vocês vão ser julgados pelo Deus vivo. Vocês vão ser julgados pelas próprias ações de vocês na face da terra. Achando que está certo. Lê a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. A gente tem que se examinar a si mesmo. Deus, eu estou fazendo assim de errado, porque está escrito. Me perdoa, me ajuda a fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que em ti, que em mim, haja humildade perante a Ele. É só isso que Ele pede de nós, humildade. Muitas pessoas acham de arrogância. Vê esse aqui escrito, passa por cima. É arrogância perante a Ele. Meus amores, por isso que eu digo a vocês, falo para todo mundo. Eu não vejo a hora de estar com Ele para me beijar os pés dele. Um Deus na terra, caminhando entre nós, nos dando uma oportunidade de vida, e eu não me ajoelhar perante a Ele, e não me curvar e eu não beijar os pés dele, meus amores, aí é demais, entendeu? Se eu visse ele assim, do jeito que o povo de Israel viu, né? E se eu visse ele agora, hoje, perante mim, com certeza eu me ajoelharia e beijaria os pés dele. Porque tantas vidas ele já salvou, tantas vidas ele já o quê? Já está no céu com ele. Por quê? Só por obediência. Está escrito, colocou em prática. O que está escrito e ignorou, olha onde é que vocês estão colocando a alma de vocês. Pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos na igreja. Ignorou o que está escrito aqui, ignorou o que saiu da boca dele. Ignorou o que saiu da boca dele? Então, se vocês acham que estão no bom lugar, as pessoas que saem dessa terra, servindo a Deus, mas ignorando tudo que ele fala, vocês acham que estão num bom lugar? Não, estão num lugar onde os ímpios estão o quê? Padecendo. Do mesmo jeito vão ser o quê? Os crentes. Do mesmo jeito vão ser o quê? Os que não obedecem. Aqui a Bíblia está cheia, falando de idolatrar. As pessoas que idolatram, vocês sabem que é pecado. E as pessoas que desobedecem, vocês sabem que é pecado. Porque o primeiro que desobedeceu foi Eva, não foi Adão, não. Tem também falando. Medo é verdade? Verdade, tem que falando. Vou mostrar pra você. Bem rapidinho. Vou soltar aqui pra vocês e vou parar, porque eu vou sair, né? Faz esse vídeo curtinho, mas vou soltar pra vocês e vou sair, entendeu? Porque eu tenho que resolver alguma coisa, entendeu? Que a minha razão de viver, que é o meu Salvador, eu tenho que sair, fazer algo e tenho que voltar, entendeu? Pra poder dar continuidade, né? Glória a Deus. Cadê, Senhor? Me ajuda, amado da minha alma. Glória a Deus. Já tô querendo ficar arrancar minhas narizes, porque eu chorei um pouquinho. Glória a Deus. Senhor, me ajuda, Senhor. É porque eu leio as coisas pra vocês, eu gosto de explicar pra vocês, eu gosto de mostrar, entendeu? Para que vocês procurem também. Olha, a melhor coisa de vocês conhecer a Deus, o Messias, o Cristo, vocês lendo. Não há outra. Primeiro,
Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Versículo 9, eu vou ler para você. O versículo 9 não, eu vou ler só o versículo que eu falei para vocês. Que o pecado veio através de quem? Através de Eva. Não foi através de Adão, não. Como eu vejo que tem pessoas que dizem que Adão... Então, veio sim a morte por Adão, porque... Preste atenção nesse versículo, ó. Vou ler um não, vou ler 2. Porque o primeiro foi feito Adão, depois Eva. Por isso que tem um versículo que quando Deus fez Adão, Deus logo disse assim, ó, tu come de todas as árvores. Não existe a mulher ainda do lado dele, não. Ele disse, ó, tu come de todas as árvores, menos da que há no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dessa tu não comerás. No dia que tu comer, tu morre. Ele já estava ciente, jamais ele ia desobedecer a Deus, entendeu? Mas preste atenção, ó. Eu soltei o versículo, versículo 13, agora eu vou soltar o versículo 14, ó. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Você está vendo? Não foi Adão que pecou, não. Por isso que o segundo Adão, ele redimiu a todos, porque não foi ele que pecou. Não foi ele que desobedeceu, foi ela. O inimigo chegou na mente dela, como chega na mente de muitas ovelhas dentro do templo. Usa batom, farra tuas sobrancelhas, faz assim, 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 porque tu vai pro céu. Eles estão te enganando, entendeu? E os pastores que conhecem a palavra de Deus, eu vejo que muitas flores de Cristo que tá dentro do templo, elas são o quê? O inimigo tá dando presente a elas estão recebendo. Elas não estão recebendo. O inimigo, ele está oferecendo e elas estão indo lá comprando e usando. E sem parar para perguntar se agrada a Deus. Porque se vocês forem perguntar, vocês vão receber um não bem rápido, mesmo no rosto de vocês, né? Porque as mulheres têm tendência a desobedecer a Deus. Eu digo isso e ainda são teimosas. Eu digo isso por causa de mim. Mas não é porque eu esteja desobedecendo a ele, não, né? Porque ele fala assim, como eu abaixo a minha cabeça e concordo com ele. E vou fazer tudo que ele quer, entendeu? Ó. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Você está vendo? Ela não era para ter tocado. O inimigo seduziu ela, enganou ela, ela pegou e comeu. Para que ela não morra só, Adão comeu. Para que Adão estava consciente que não podia comer. Só que ela foi enganada, foi ela, não foi ele. Só que para poder o segundo Adão trazer redimissão para toda a humanidade, foi o que aconteceu. Ele teve que comer. Como é que ia trazer o segundo Adão para o mundo se ele não tivesse comido? Raciocina. Será que Eva tinha condição de padecer numa cruz? Ele tomou o canto dela, só vocês prestaram atenção. Culpado foi as mulheres. Mulheres não, culpado foi Eva. Mas o que? Outra coisa, culpado somos nós que estamos fazendo. Nós não, eu não. As mulheres que estão contaminando a casa do nosso pai. Com o quê? Com vaidade. Eles me ignoraram dentro do templo, porque eu peguei e disse que Cristo mostrou uma cabeça para mim. Cristo mostrou uma cabeça para mim, de uma mulher toda maquiada. Então, se ela falando de maquiagem, eu fui falar isso na igreja, se revoltaram contra mim. Se revoltaram. Por causa de quê? Porque eles querem fazer o que querem, não querem obedecer o que está escrito. Nós caímos em transgressão, do mesmo jeito que está sendo hoje as rosas de Cristo. A vaidade lá do mundo, elas compram, caríssima. Coloca em si, leva para dentro da casa do nosso pai. Olha, tá aqui, ó. Não obedeça o Deus de Israel, não. Se o Deus de Israel quer que eu... E ainda tem falando sobre vaidade. Tem falando sobre o que? Vaidade nas Santas Escrituras. O diabo era um ser, um anjo vaidoso. Ele era um anjo vaidoso. Por isso que Deus não quer que a gente faça esse tipo de arrumação. E hoje as pessoas fazem e acham normal. Não é normal. Eu fui repreendida dentro da casa de Deus. Por quê? Porque Cristo me mostra as coisas para falar com as ovelhas dele são desobedientes. Meus amores, eu agradeço a Deus. Se Deus chegar e dizer assim, Meire, tu tá fazendo assim de errado, te corrige, eu tô para vir te buscar. Tu vai perder a tua salvação da tua alma por causa disso? Na mesma hora eu rebolava, era tudo. Assim que eu cheguei... Não, eu dizia assim, ó, com licença aí, Deus de Israel. Com licença aí, meu Messias, Cristo, com licença. Eu vou lá na minha casa, eu me levantava, eu ia na minha casa, rebolava, era tudo.
Porque nada disso pode se intrometer entre eu e ele, entendeu? É isso que a gente tem que usar de humildade. E as pessoas o que ainda usam a palavra dele para ser arrogante. Muitas pessoas usam também com arrogância. Tá na palavra de Deus. Ah, Deus só quer o meu coração. Falar pro tempo católico. Ah, Deus só quer o meu coração. Deus não quer só o coração teu, não. Deus te quer todo, porque Deus... Se tu estivesse com vontade, conforme a vontade de Deus, Deus não vai querer só os teus pensamentos, não. Deus te quer... Por que Deus vai ressuscitar os mortos? Porque Ele quer o teu corpo também. O que é a tua alma sem o teu corpo? Me diz. Por isso tem que haver modificação. Ai, Deus só quer meu coração. Quer não, porque Deus não quer seu coração, não. Deus quer o teu espírito, teu coração, porque o teu corpo precisa da tua alma. Entendeu? Do mesmo jeito que é o corpo aqui, o meu corpo aqui não tem, eu não preciso do sangue para me viver, eu não preciso do ar para me respirar. Então, do mesmo jeito é o corpo espiritual. Tem nas Santas Escrituras, eu já li, tô falando isso com vocês, porque eu já li. Ele diz, do jeito que há corpo espiritual, do mesmo jeito que há corpo natural, mortal, há também o corpo espiritual. A alma da gente precisa do nosso corpo. Muitas pessoas que estão aqui no sepulcro, que são evangélicas, elas estão no sepulcro, mas a alma delas está lá com Deus, esperando o corpo delas sair do sepulcro para poder elas voltar para dentro do corpo. E por que vocês não creem nas coisas que estão escritas? Vou repetir esse versículo para vocês. Não, vou repetir, eu vou ler o último. Eu vou ler 3 versículos para vocês, que eu já li, né? O 13, li o 14 e li o 15. Vou ler o 15 agora. Salvar-se-á, porém, dando a luz a filho. Se permanecer com modesta. Aí as mulheres não se atravessam do jeito que deve ser na casa do nosso pai. Ainda são teimosas, ó. Com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Isso aqui os pastores ignoram, que não dão para as ovelhas, que eles têm que dar para as ovelhas. Isso aqui os pastores ignoram e as ovelhas ignoram. Por isso que eu estou soltando para vocês. Lê o versículo 15. Tem que se compor com modéstia dentro da casa dele. Sem dizer que eu vou ler outra aqui para vocês, ó. Preste atenção. Mas convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, modesta. Tá tudo, não precisa eu estar corrigindo vocês, não. Se tá aqui escrito, tu lê e diz assim, vou me corrigir, tá escrito. Foi ele que deixou escrito. Aí as pessoas me ignoram porque eu sou dentro das igrejas. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. E o meu grande amor ainda confirmou por uma voz de um pássaro. Quando eu tô na minha casa, de vez em quando ele quer falar comigo, o pássaro, eu teve uma vez, eu me acordei, o pássaro tava olhando pra mim. Eu fiquei assim, né? Ele pensou que eu tava na rede, né? Dormindo. Eu já tinha me acordado. Porque os pássaros do meu grande amor, eles não são assim, presos em gaiola, não. Na minha casa, não, jamais, entendeu? As coisas dele tem que ser livre voando. Quando ele quer falar comigo, ele manda algum pássaro, acho que ele pensou que eu tava bem deitado, né? O pássaro, quando eu vinha da cozinha pra lá, o pássaro tava olhando, eu ia e ele tava mesmo de frente, olhando pra dentro da minha casa, e ele olhou assim pra mim, né? Então, assim, aí eu peguei assim, ele tava bem pensando que eu tava deitada ainda, porque eu tenho mania de ele me chamar, os pássaros gritando em cima do meu telhado, me acordando. E às vezes, quando eu não me levanto, eu fico assim, deixa eu ficar mais um pouquinho deitada. Quando eu não me levanto, o pássaro vem, entra por cima da brecha do telhado e fica me olhando. Às vezes eu fico sem jeito. Às vezes, quando eu tô aqui, onde eu tô com vocês aqui, pregando o evangelho, às vezes, quando ele quer ver se eu tô fazendo a vontade dele, né? Porque tem que ser assim mesmo. Eu amo quando ele faz isso comigo. Eu sinto falta quando ele não faz. O pássaro vem, olha que eu tô fazendo a vontade dele, vai-se embora. Ele vem só olhar mesmo, ele olha, vê. Quando ele quer se comunicar comigo, ele também se comunica através dos pássaros, entendeu? Mas sabe por quê? Porque eu acredito nele, porque eu confio nele, eu creio nele, entendeu? Muitas vezes ele falou comigo através dos próprios pássaros que ele criou. Por isso que eu digo a vocês, tenha mais fé, tenha mais confiança. Meus amores, eu amo vocês, ele ama vocês. Cuidado, os animais todos são dele. E os animais, ele pode usar para fazer o que? Para falar com um de nós. Entendeu? Por causa de quê? Porque os animais, eles são santos. Eles não têm pecado, entendeu? E ele usa mesmo. Os pássaros, eu já vi que ele tá cansado de falar comigo através dos pássaros, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.
Vocês podem até me ignorar, essa mulher é doida. Não, eu só tô falando o que acontece comigo, entendeu? Foi ele que fez os pássaros, ele se comunica comigo em sonho. Quando eu quero falar alguma coisa com ele, ele fala comigo também. Quando ele não tá por perto, tá, preste atenção, né? Quando ele não tá por perto, ele tá por longe, mas de vez em quando ele dá uma olhadinha. Por quê? Porque ele ama nós, entendeu? Vocês acham que Deus não tem coisas na face da terra que examine nós quando ele não tá por perto? Tem, entendeu? Tem. Eu jamais duvido de nada dele, nada. Ele é o Deus do impossível. E ele é o Deus que trabalha conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade. Por isso que muitas pessoas vão escutar meu vídeo e vão me ignorar. Por quê? Porque vocês não creem nele. Acho que isso é loucura. As coisas de Deus para o ser humano é loucura. Mas para aquelas pessoas que amam ele, que conhecem ele, sabe que é o quê? É um pedacinho do céu que ele está nos concedendo aqui na terra. Entendeu? Fui.